Sou o César, faço parte da Pincéis Atlas no setor de merchandising e treinamento. Então, hoje a ideia é falar um pouco dos produtos que vocês lojistas têm e algumas novidades também a gente vai deixar para o final, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente deixa para o final também, para a gente conseguir atingir aí o tempo que foi disponível para nós, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, do grupo Inbeta, no qual a Atlas pertence, né? A Atlas foi fundada em 1966, segunda empresa do grupo a ser fundada, depois veio a Sanremo, primeiramente veio a Betanin, né, a Ordene e a Superpro. Então vocês podem ver que ao lado esquerdo da tela de vocês é a nova fábrica da Atlas, fica em Esteio, no Rio Grande do Sul, em torno de 40 mil metros quadrados. Hoje é considerada a maior fábrica de acessório de ferramenta e pintura sobre o único teto, né? Ali do lado direito vocês veem o nosso novo CD em São Paulo, e abaixo a fábrica em Pernambuco, em Paulista. Só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa estrutura, né, do que é antes de chegar até a loja de vocês. Né? Então, a Atlas hoje tem no seu portfólio também a linha da Primafé, que eu vou comentar também ao longo do treinamento, ao longo do bate-papo, alguns produtos bem interessantes para vocês estarem avaliando aí a possibilidade de introduzir na loja de vocês. Tá? Falar a linha de trinchas. Tá? A linha de trinchas. Quais são nossas trinchas? Então, nossas trinchas, elas são de cerda de porco, né? Alguns já sabem, mas eu gosto de relembrar, cerda de porco monofilamento. Então, tem algumas referências, 395, 396, 319, algumas já são bem conhecidas na loja de vocês, né? Então, nós temos 4 tipos de cerdas. Cerda gris é considerado uma trincha relação custo-benefício, é um misto, né, da cerda branca e cerda preta. Então, nós temos a cerda preta, que é mais robusto, mais para uso para esmalte, tem mais resistência e utilização em tintas à base solvente. Cerdas brancas, tinta à base de água, tem verniz. Geralmente a gente aconselha e recomenda a cerda branca mais uma multiuso, né? Mas a gente gosta sempre de indicar o melhor pincel para o tipo de tinta a ser utilizado. E a cerda Plumatec, que é uma cerda sintética. Né? Ela também pode ser aplicada em qualquer tipo de tinta para um acabamento melhor. Então, ela deixa um acabamento muito melhor do que as cerdas naturais, que é as cerdas gris, as cerdas pretas e as cerdas brancas. Tá? Fala o sistema monobloco. A Atlas foi a pioneira no sistema monobloco. O que seria o sistema monobloco? Vocês podem ver ao lado esquerdo da tela o sistema tradicional. Antigamente, os pincéis, as trinchas, eram produzidos nesse sistema. Tá? O sistema monobloco reúne cerda, cabo e resina. O que nós ganhamos isso? O que o cliente ganha com isso? Né? Ganha o quê? Uma maior durabilidade no pincel e também a questão de não manchar a parede. Né? Acontecia muito anteriormente, a pessoa ia lá, pintava a parede, limpava o pincel, no outro dia ia pintar novamente e acabava manchando. Vocês perceberam no sistema tradicional, tem aquele espaçamento onde ficava acúmulo de tinta. Então, de um dia para o outro, acabava a tinta não secando. Então, quando ia fazer uma nova pintura, acabava manchando. Com o sistema monobloco, isso não acontece. Tá? Eu tenho até uma trincha aqui para mostrar para vocês. Ó, o sistema monobloco é um sistema único. Então, essa virola aqui, ó, que a gente chama virola, que é a parte metálica, ela hoje, nas nossas trinchas, tem mais a função de parte estética. Tá? Então, se nós tirarmos a virola, nós conseguimos utilizar o pincel normalmente. Já no sistema tradicional não acontecia, porque as cerdas eram fixadas na virola e a virola fixada no cabo. Então, era peças separadas, só para você entender. Então, a gente ganha maior qualidade e maior desempenho também da ferramenta na hora da utilização. Tá? Então, aqui estão os 4 modelos de trinchas médias que nós temos. Né? 315, que é uma trincha sintética, 395, 396 e a 319 são cerda de porco natural. Nós temos nossas trinchas duplas. O que seriam nossas trinchas duplas? Para identificar é muito simples. Cabo bicolor. Cabo bicolor é a cor do cabo mais adiciona o preto. Nós configuramos nossa trincha dupla nessa característica. Tá? Tem o dobro de cerda, que configura o quê? Um carregamento maior de tinta. Né? Ele é um pouco mais caro? Mas dependendo do trabalho que o cliente vai usar, ele tem maior rendimento. Às vezes está na altura, às vezes está numa situação que não consegue molhar muitas vezes, né, seguidamente, o pincel na bandeja ou no balde, enfim. Então, é uma trincha que tu consegue ter maior alastramento de tinta, sem precisar voltar menos vezes ali na bandeja. Né? Nós temos as nossas trinchas especiais.
Tá? Trinchas especiais, hoje nós trabalhamos com cerdas especiais da pata do cavalo, tá? Que seria o seda. Esse pincel, ele é indicado apenas, a gente fala apenas porque ele dá um acabamento mais fino, em verniz. Tá? Por quê? Por ter uma cerda mais macia e o verniz, para poder deixar aquela parte de vitrificação, ele precisa ter uma cerda mais fina, uma cerda mais macia. Então, tu consegue ter um acabamento específico, né? Por isso a gente sempre fala, todo pincel ele vai pintar, mas todo pincel ele também tem uma indicação correta para deixar o acabamento. O que vai mudar na indicação da ferramenta é o acabamento final. Tá? Nós temos o nosso Sedatec, que ele é uma configuração do seda numa configuração sintética. O Soft, que vocês veem ali o cabo roxinho 355, ele é uma trincha premium. Tá? Por que premium? Ele é uma cerda branca, ele recebe um tipo de tratamento especial que deixa a cerda mais macia. Então, tu pode usar tanto para tinta base água como para verniz também. Tá? É muito indicado para verniz. A maioria dos pintores acaba utilizando essa trincha para verniz. Mas, na tinta base água, uma tinta para alvenaria, também se performa muito bem. Tá? Nós temos ali o cabo vermelho, o AT315AN. Ele é uma trincha sintética com ângulo angular. Tá? Esse ângulo faz com que, na hora de fazer o acabamento, fique mais fácil, tenha um acabamento mais firme, mais preciso. Então, facilita muito na hora do acabamento final. E nós também temos o nosso pincel, o 303, vocês veem ali a mais à direita do vídeo de vocês, que ele é uma cerda sintética, porém ele é diferente da cerda sintética do 315. Qual é a diferença? Tá? Na cerda sintética, nós temos a configuração dele ser mais reto, as cerdas mais alinhadas. No pincel da cerda de porco, ele tem um pouco mais de carregamento de tinta. Então, ele não tem tanto as cerdas alinhadas, mas vai ter um carregamento maior. Já na cerda 303, ele tem dois tipos de cerdas sintéticas, retas e onduladas. Então, ele tem 50% carregamento e 50% acabamento. Seria basicamente a ideia de uma fusão, um carregamento de uma trincha de pelo de porco com um acabamento de uma cerda sintética, tá? Mas são cerdas sintéticas. O que são trinchas especiais? Então, como falei para vocês, é uma trincha que desenvolve desempenhos superiores e usos domésticos específicos ou multiuso. Tá? Então, ela é uma trincha de monofilamento especial. Então, tem um alinhamento maior da trincha. Tá? Então, ali, precisamos vender, na verdade, oferecer para o cliente, né, uma trincha, uma 396 ou uma trincha dupla. E também é interessante vender um pincel com cerda sintética para fazer um acabamento mais preciso. Então, nós temos a oportunidade de vender duas ferramentas aí já para o mesmo cliente. Tá? Então, a nossa cerda Plumatec, existe dois tipos de monofilamento de cerda sintética, cilíndricas e estrelada. A estrelada, que é a configuração da nossa cerda, por mais que ela tenha, a característica dela ter um acabamento e não ter um carregamento, por ter as pontas estreladas, ela também tem um carregamento maior que algumas trinchas sintéticas que existem no mercado, que são as ponteiras cilíndricas. Tá? Então, significa que a gente vai ter um pouquinho mais de carregamento de uma trincha de um outro concorrente. Digamos que a maioria utiliza a trincha sintética cilíndrica. Nós utilizamos esse outro modelo, por isso que diferencia também a nossa cerda sintética da maioria dos concorrentes, por ter um carregamento maior, por ter essas pontas estreladas. Então, carrega um pouco mais de tinta. Mas a específica utilização dela é para acabamento. Tá bom? Então, aqui nós temos dois tipos de pincéis de trincha. Né? Então, você pode ver o 396 e o Plumatec. Primeiramente, o que nós enxergamos de diferença? Nós podemos analisar nessa imagem a espessura de uma trincha para outra. Então, como eu falei para vocês, 396 é trincha tradicional, uma trincha média. A Duplatec é uma trincha dupla, então ela tem o dobro de cerdas. Já conseguimos ver ali na imagem a espessura delas. Nós podemos também ver que a cerda da sintética ela é mais alongada. O que significa? Para ter um acabamento mais preciso, a cerda tem que ser mais maleável. Então, ela tem que ter uma memória de retorno maior. Né? Então, ela é mais firme e tem que ter uma cerda de um fio mais comprido, maior, para poder fazer um acabamento mais preciso. Já na outra ferramenta, que é a 396, que nós estamos dando um exemplo aqui de uma cerda de porco, uma cerda natural, ela não precisa dessa configuração.
ela tem, por si só, fios, pontas duplas em todos os seus fios. Então, o que isso significa? Que nessas pontas duplas tem um carregamento onde fica o acúmulo de tinta. Então, tem um alastramento maior de tinta na hora da utilização. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais a diferença, né? Na hora de indicar uma ferramenta para outra, qual é a diferença de uma, até em comparação de preço. Né? Então, é importante a gente salientar essas características. Vamos lá, vamos falar da linha de rolos, então, gente. Então, nós temos, a Atlas hoje tem vários tipos de lã. Nós temos alturas de lã também de 5 a 12, recomendado para uma superfície lisa. Uma lã média de 13 a 22, uma superfície semi-rugosa. E nós temos a lã de 25 milímetros, e aí é mais indicado para uma superfície rugosa, algumas texturas, tá? Todos os tipos de rolos, ele pode ser utilizado na aplicação de esmalte, verniz e tinta a óleo, latex, né? Vai depender muito do tipo da utilização e do tipo de material que é feito o rolo. Então, nós temos rolo de lã, nós temos rolo de poliamida, nós temos o rolo de manta sintética, enfim, vários tipos de manta. Então, isso vai identificar também a utilização para esse tipo de uso, tá? A gente vai entrar mais no detalhe mais na frente aqui. Então, os rolos que nós podemos utilizar para uma superfície lisa, que nós podemos indicar para o cliente. Né? O cliente, nós temos que entender o cliente. A superfície vai pintar lá é lisa, o que é uma parede, é um gesso. Então, nós temos ali exemplos de superfícies. Nós temos o que a gente considera superfície lisa: gesso, cerâmica, azulejo, madeira lixada, abertura e metal. Alguns exemplos de superfícies lisas que o cliente ele pode estar usando e utilizando qualquer um desses rolos que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Eu recomendo, né, a gente sempre recomenda e orienta os vendedores, for uma parede de alvenaria, anti-gota. Né? O anti-gota hoje é o rolo mais vendido no mercado. Né? Então, assim, é um rolo que não vai dar problema, não que os outros vão dar problema. Esse rolo específico para alvenaria não vai ter retorno o cliente reclamando. Tá? Então, assim, se a gente indicar um rolo de pintura, o de cima ali, o anti-respingo, ele não é a mesma manta do anti-gota, é uma manta inferior, né? Questão de custo-benefício. Então, assim, o anti-gota ele é o rolo específico para uma parede de alvenaria. Nós temos o de veludo, de 5 milímetros. Nós indicaríamos mais para uma superfície de madeira. Tá? O Rend Plus. Rend Plus ele é um pouco diferente, é uma manta um pouco mais diferente. Não é, é uma microfibra. Tá? É uma fibra de microfibra que dá carrega mais a tinta na hora da aplicação. A gente vai entrar mais no detalhe mais na frente. Rolo, uma superfície semi-rugosa, tá, pessoal? Então, superfície semi-rugosa, a gente considera o quê? Um reboco fino, uma madeira bruta. Então, nós temos esse tipo de rolo, que é conforme a manta, a altura da manta ali que eu falei no início, né? Que vai atingir a pintura e entrar nos veios, né? Dessa superfície que é mais semi-rugosa. Superfície rugosa. O que seria uma superfície rugosa? Um reboco áspero, um chapisco, uma textura, um tijolo, um bloco de concreto. Então, são tipos de superfícies rugosas, onde nós poderíamos indicar o que é o nosso rolo extra, né, que é o rolo que tem a manta maior, de 25 milímetros, ou o rolo maxilã. Tá? Qualquer uma dessas duas indicações atenderiam perfeitamente aí a necessidade do cliente. Tá? Então, se for um grafiado, se for um reboco, se for uma textura um pouco mais rugosa, seria esse tipo de rolo que a gente indicaria para o cliente para utilizar na superfície. Tá? Então, para você, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Aí. Nós temos aqui rolo anti-gota. Tá? Qual é a característica do rolo anti-gota? Existe no mercado vários tipos de rolo, 0 gota, sem nada de gota, tá? Mas o rolo anti-gota, ele é registrado pela Atlas, tá? É uma manta especial, tá? Ela é uma manta de poliamida. E qual é a característica dessa manta? A característica dessa manta é o quê? Ter uma absorção de tinta aonde ele não carregue tanto, mas também não carregue pouco. Ele é um intermediário onde faça com que na hora de fazer a rolagem na parede ele não retorne a tinta para a pessoa que está pintando. Agora, o nosso rolo anti-respingo, que eu falei ali para vocês, ele é uma manta, nós temos o rolo anti-gota, que é uma manta de poliamida, e o rolo anti-respingo, que é uma manta de poliéster. Essa manta de poliéster, ela é trabalhada na maioria dos rolos que existem no mercado, que eles consideram anti-gota. Tá? É uma manta mais simples. Então, ele tem um carregamento maior,
que o rolo de poliamida, mas ele corre o risco, dependendo da utilização da pessoa que está usando, da tinta retornar um pouco, né, respingar, no caso, a pessoa que está pintando. Então, são dois rolos diferentes, duas mantas diferentes. Tá? Então, o rolo anti-gota é o rolo mais conhecido no mercado, que geralmente os profissionais, os pintores já buscam por esse produto, já conhecem a performance dele. E nós temos esse rolo anti-respingo, que é um econômico, né? Só para vocês entenderem, né? Um anti-respingo, outro anti-gota, qual é a diferença? A diferença está na manta, são mantas diferentes, aonde vocês podem ver aí que é uma de poliamida, que é do anti-gota, e de poliéster, que é uma manta mais simples e mais fácil de se encontrar no mercado. Agora, rolo Hand Plus. O rolo Hand Plus nós temos em duas mantas, tá? Tanto com uma superfície semi-rugosa, na manta de 10 milímetros, como uma superfície rugosa, né, que poderia utilizar até 19 milímetros. O que diferencia? Ele é uma manta de microfibra de poliéster. É muito similar a uma toalha, né, dá um aspecto de uma toalha. Ele tem um carregamento muito maior, né, que o rolo anti-gota, que o rolo anti-respingo, mas ele também corre o risco da tinta retornar para a pessoa, respingar, né, que é a pessoa que está pintando. Então, se não é uma pessoa que está acostumada a pintar, se é uma pessoa, um hobbyista que vai utilizar, a gente indicaria, né, para a superfície sendo lisa, né, o anti-gota. Tem profissionais que utilizam rolo Hand Plus com uma superfície lisa, de 10 milímetros, não tem problema nenhum, já está acostumado a pintar, aí ele vai ter um maior carregamento, só para você entender a diferença de uma manta para um outro. Aqui nós temos, então, pele ou lã. Tá? Então, assim, nós temos dois tipos de produção de rolo de lã. Nós temos o rolo de pele de carneiro e o rolo de lã de carneiro. Então, a gente bate muito a questão do preço. Né? Os dois são de lã. Por que um custa 50, 60, enfim, outro custa 30? Tem a mesma altura de manta, os dois são de lã. A principal diferença, pessoal, é que nós estamos falando rolo. Quando a gente fala um rolo de pele, tá? Rolo de pele de carneiro, o que se configura? O rolo de pele já vem junto com a pele do animal. Então, o animal já foi para o abatedouro, né? Já foi feito a parte que vão utilizar a carne do animal, né? Então, a gente consegue aproveitar essa lã junto com a pele. O que significa? Que nós temos um rolo com maior durabilidade, maior carregamento de tinta, né? Agora, um rolo de lã, né? Nesse caso, é feita a tosagem do animal. Lá a gente pega essa lã e fixa numa manta sintética. Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, aqui nós estamos mostrando, ó, você pode ver que é um rolo de lã, tá? É uma manta, ó, pega a lã, fixa numa manta sintética. Agora, quando a gente está falando um rolo de pele de carneiro, ó, aqui tá a pele, né, onde já vem junto com a lã. Então, assim, na verdade, a gente aproveita, né, essa lã que ia se jogar fora, porque o animal já foi para o abatedouro, já foi feito o que tinha que ser feito com o animal, e essa lã ia ir fora. Então, a gente acaba aproveitando na área da pintura e trazendo um rolo excepcional, um dos melhores rolos que existe no mercado aí, em questão de durabilidade e em questão de acabamento para a superfície rugosa, tá? Porque tem uma manta, uma lã de altura de 25 milímetros. Então, assim, qual é a principal diferença, a não ser essa que eu falei para vocês? Quando a gente fala numa lã que foi fixada numa manta sintética, a gente não tem controle de quanta lã por centímetro cúbico a gente consegue colocar ali. A gente vai fixando a lã nessa manta sintética. Agora, quando a gente já vem uma manta, já vem esse couro do animal com a lã, nós temos maior concentração de lã. Então, significa o quê? Que vai ter um carregamento maior de tinta e também um acabamento maior. Outra diferença no usar também, o cliente vai ver que com o rolo de pele de carneiro, ele não solta a lã. O que vai acontecer com o longo do tempo, ele vai acabar queimando a lã. O que é queimar a lã? Diminuir a altura da manta por causa da utilização. Agora, o rolo de lã de carneiro, tá? Ele ao longo do tempo, tá? Eu digo assim, com várias utilizações, é normal ele começar a soltar a lã, tá? Porque foi implantada essa lã nessa manta sintética. Então, assim, é normal, isso aí, todas as marcas que trabalham com esse tipo de produção de rolo, com o longo do tempo vai acontecer, tá? Então, é importante você entender essa diferença, porque um rolo custa 50 e o outro custa 25. O rolo de pele ele vai ter mais durabilidade, um acabamento maior e uma utilização muito maior também. Tá bom, pessoal?
Fala a linha dupla, então a Atos também tem a linha dupla, né, para atender a linha mais profissional, rolos de 46, né, o garfo duplo que dá apenas para o rolo de 46, não dá para o rolo de 23, né, então ele fecha em 30 e 32, então ele não consegue ali atingir a largura do rolo de 23. Aí acompanha também as bandejas de 4,3, 40 litros e a de 20 litros. O nosso rolo de textura para essa linha não é de 46, tá? É de 37. O que acontece? Né? A textura, por si só, ela é mais pesada do que a tinta, né? E muitas pessoas estão utilizando agora para passar massa corrida o sistema de massa rolada. Então, esse sistema de massa rolada com esse rolo, com o rolo de 46, ficou inviável de se trabalhar, fica muito pesado. Então, com o rolo de 37, consegue ter uma performance melhor. Só para vocês entenderem essa diferença, né? Vocês verem na loja de vocês aí, e por que a maioria dos rolos são de 46 essa linha, só o rolo de textura que é de 37. Porque tem essa diferença aí que, infelizmente, com a massa de textura é mais, infelizmente não, na verdade é mais pesada, então consegue trabalhar com um rolo maior. Então, com esse tamanho, a gente consegue ter uma performance interessante. Linha de pads, né? Nós temos a linha de pad para deck, até tenho aqui para mostrar para vocês. É uma ferramenta excepcional, importantíssimo, né? Então, o cliente que vai levar um impregnante, um stain, um verniz, indicado para pintura de deck, tá? Essa ferramenta. Então, ela pode ser ajustada, tu ajusta o ângulo que fica melhor, tu trava aqui e faz a utilização, tá? Ele também é interessante, tu consegue colocar no prolongador. Então, tem a parte aqui que tu coloca no prolongador. E também tem um refil para trocar separadamente. Ó, tu consegue trocar esse refil, né, onde tu tem aqui espuma, a parte do velcro, né, a parte de que tem atrito ali na ferramenta, espuma e pelo. Tá? Então, essa espuma tu consegue ter uma maior absorção de tinta. Além de tu utilizar numa ferramenta, no caso, um exemplo que aparece na tela aí, um deck, tu consegue utilizar a ferramenta em pé, não precisa ficar agachado com um pincel. Né? Claro que ali nos veios da madeira, no acabamento, tu vai conseguir utilizar o pincelzinho, não tem muito o que se fazer por causa do espaçamento da madeira. Agora, se for bem próximo às madeiras, não, nem sempre precisa usar o pincel. Apenas com a ferramenta, por ter essa altura aqui, uma manta de 10 milímetros, tu consegue atingir todo esse detalhe da pintura. Tá? Então, nós temos também o pad para recorte. Excelente ferramenta para estar utilizando numa parede lisa, tá? Somente numa parede lisa, porque a manta é uma manta de 5 milímetros. Tá? Se for utilizar numa parede que tem uma textura, ele vai pular, ele não vai conseguir fazer um alinhamento correto, então ele vai pular. Então tem as roldanas, você pode ver aqui as roldanas, onde faz isolamento da área que você não quer pintar, da área que a pessoa não quer pintar, para a superfície que ela quer ter um melhor acabamento. Aqui tem o cabo que tu consegue rotacionar 360 graus, facilitando a utilização da ferramenta também. Tá? Então, assim, é uma ótima ferramenta também para fazer um acabamento padrão, né? Um acabamento sem precisar, muitas vezes, utilizar fita. Então, tu coloca essa ferramenta, faz ali o acabamento, depois tu pode vir pintando normalmente. Depois tem a ferramenta também para pintar cantos, ali, em pontos de parede, né? Que é a ferramentinha que vocês estão vendo ali mais ao lado esquerdo da tela de vocês. Então, a Atos também trabalha com a linha de EPIs, luvas de algodão, luva lanhada em látex, banhada em PU, a linha de máscara, né? Uma linha com PFF2, PFF1, a linha de protetores auditivos, óculos, então uma linha mais para proteção que é utilizado antes, né, e durante a obra. Linha de fitas, então a Atos aí tem diversos modelos de fitas, cada uma para sua utilização. A nossa fita multiuso, que ela é uma fita cinza que vocês podem ver na tela, ela é indicada mais para um isolamento de uma parte térmica, né? Ela tem mais resistência. Nossa fita isolante, ela resiste até 750 volts para a parte elétrica. Então, a fita antiderrapante para utilizar em degraus e rampas, apenas para ambientes internos. Tá? Então, são várias fitas que podem ser utilizadas. Linha de assentamento cerâmico. Então, a Atos também tem a linha de assentamento cerâmico, né? Uma linha básica, né, que podemos dizer assim, que nós temos ali os martelos de borracha, os espaçadores plásticos, inclusive é a Atlas que está produzindo, tá? Não é terceirizado, é a Atlas que está produzindo esse material. Nós temos ali niveladores, cunha, então várias ferramentas aí para utilizar na linha de assentamento cerâmico, podendo colocar no mesmo pedido também. Né?
Linha de abrasivos e acessórios. Tá? Então, a Atlas hoje, dessa linha, ela não produz, tá? Ela terceiriza, mas por ser ainda terceirizado, tem um maior mix no mercado para oferecer para vocês. Tá? Então, assim, são ferramentas e produtos de primeira linha. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês. Então, nós temos a nossa lixa em rolo. Essa lixa aqui, ó. E queria um pedacinho para mostrar para vocês. Tá? O que a gente pode falar da nossa lixa em rolo? Primeiro diferencial, que geralmente no mercado as lixas vêm com 45 metros, 50 metros no rolo. A nossa lixa vem com rolos de 25 metros. O que isso significa? Que tu consegue ter uma saída maior desse produto na loja e muitas vezes aquela pessoa, aquele pintor que utiliza a lixa em rolo mais seguido, acaba ficando mais atrativo para ele muitas vezes comprar o rolo fechado, que é 25 metros e não 40 metros. Então, tu consegue fazer uma negociação melhor também com o pintor, com a pessoa, né, com o cliente. O que nós podemos falar de diferente? O que se torna durável, durabilidade da lixa? Tá? A durabilidade da lixa se dá através do grão, mas o que demanda é essa parte aqui, pessoal, ó, parte do papel costado. Tá? Nosso papel costado é um papel costado alemão, tá, importado, que ele é mais firme, ele é mais denso. Então, com o atrito do lixador com a superfície, nas presilhas, geralmente, né, o lixador com presilha, ou até o elétrico, acaba desgastando a parte de trás do papel, acaba rasgando. Então, nossa lixa, tá, ela tem um papel costado, a parte de trás, mais espessa. Então, ela tem uma durabilidade e vai dar um acabamento muito melhor para quem for utilizar esse tipo de lixa. Discos abrasivos, tá? Nós temos discos abrasivos de papel. Nós temos, ó, esse modelo aqui. Vocês podem perceber ali. Só um pouquinho, pessoal. Deu. Ó, vocês podem perceber, né, ao vivo tudo pode acontecer, né? Vamos lá. Ó, as lixas de papel, nós temos diferencial dela que elas não são lisas, tá? Elas têm essas ranhuras. O que significa essas ranhuras? Nós chamamos de ranhuras sistema anti-empastante, tá? Geralmente no mercado se encontra as lixas retas, né, as abrasividades toda lisa. Esse sistema antipastante faz com que, ó, vocês podem perceber na imagem que na hora do lixamento, né, não fica preso ali a poeira na lixa, né? Ela começa a deslizar por esses ventes. Qual é o grande diferencial dela? Quando a gente está fazendo o lixamento, né, na superfície, com o atrito do calor, e com o lixamento ali acaba grudando a lixa na superfície. Com esse espaçamento acaba entrando o ar frio. Então esse ar frio faz com que caia, escorra a poeira da lixa, tendo uma durabilidade maior da lixa, tá? E um acabamento muito melhor. Tá? Nós temos 225, 180 milímetros e também 150, que é essa amarela que vocês estão vendo aí na imagem. Tá? Pessoal, todas as nossas lixas teladas, elas servem em qualquer lixador elétrico também, tá? Não simplesmente. Nós temos nossos lixadores, ó, manuais, que a gente consegue utilizar eles tanto no prolongador, tá? Como também manualmente num sistema de 150 milímetros, que é manual, tá? Todo com sistema de velcro, ó, bem fácil de usar, todas elas vêm com sistema de velcro, só colocar e faz a utilização. O mesmo sistema que as lixadeiras elétricas também que existem no mercado. Tá? Disco abrasivo telado. Ó, essa ferramenta aqui, ó, esse material. Tá? O pessoal gosta muito de usar essa ferramenta pela durabilidade que ela dá na superfície. Além de ter, como ela não tem, ela é toda telada, o escoamento, quando na lixadeira, ela é muito maior. Então, diminui 90% da poeira no ambiente, porque ela é toda vazada e na hora de utilizar no lixador elétrico, tu acaba tendo um retorno melhor no escoamento dessa poeira. Tá? Então, nós temos aí telada, nós temos nessa medida, tá? Nós temos a medida também de 180 e de 150 também, tá, pessoal? Então, assim, ela vem embalagem com caixa com 25 peças e ela também pode ser utilizada, o pessoal gosta muito de usar no lixamento de drywall, tá? Se performa muito bem. Mas também pode lixar massa acrílica, massa corrida também, tá?
Ó, aí vocês podem ver uma imagem, ó, de uma lixadeira elétrica sendo utilizado uma lixa telada. Então, eles podem perceber que tem os furinhos na lixadeira, mas nesse caso, como a lixa é toda telada, ela não teria por que ter esse furo. Ó. Toda ela está propícia a ter a sucção da poeira que vai ficar ali na superfície. Tá? Fibras abrasivas. Né? Essa fibra abrasiva é ideal para massa, madeira e metal, né? Ou também entre pinturas, né? Entre demãos, se acaba utilizando também ela. Então, nós temos de baixa abrasão e alta abrasão. Tá? Então, é uma fibra abrasiva. É muito similar à parte de cima da esponja de lavar louça, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que a ferramenta. Né? Então, assim, a parte abrasiva, né, nós temos ali, ela dá maior resistência, consegue desbastar bem a parte que quer ser feita o lixamento. Esponjas abrasivas. Tá? Nós temos essa esponja abrasiva, que ela tem, os 4 lados tem abrasão, você pode ver aqui, ó, mais fácil você entender a utilização desse material. Então, eu trouxe essas imagens para ficar mais fácil na hora de indicar, né? Perguntar para o cliente qual é a utilização. Aqui está sendo utilizado para um detalhe num vidro, né? Numa porta. Então, ali, por ela ter abrasividade embaixo e na lateral, consegue fazer o lixamento nas 2 superfícies ao mesmo tempo. Então, ganha-se mais tempo também e deixa também o lixamento mais uniforme. Tá? Esse já é conhecido no mercado há muito tempo, já existe há muito tempo, né? O pessoal conhece muito por utilizava muitos taquinhos, aquele que botava lixa, né? Agora, com essa ferramenta aí, que já vem há bastante tempo no mercado, fica mais fácil de usar. Esponja abrasiva flexível. Aqui nós temos um outro modelo de esponja, onde nós utilizamos para um sistema onde a gente quer lixar um móvel com mais detalhes, mais bordas, né? Mais cantos arredondados. Por ela ser flexível, ela também tem um sistema anti-empastante. Vocês percebem ali que ela tem aquelas ranhuras. Né? Então, assim, quer lixar uma cadeira, quer lixar um banco. Então, é um produto mais específico para esse tipo de lixamento. Além de tu moldar toda a superfície que tu quer lixar, fica um lixamento também uniforme e uma durabilidade maior por ter esse sistema anti-empastante. Né? Ela é mais flexível. A outra já é um pouco mais rígida, mais para fazer lixamento em cantos retos. Esse é mais cantos arredondados, mais detalhes, consegue ter uma performance melhor. Tá? Então, para indicar para o cliente que queira fazer um lixamento de uma cadeira, de um banco, do móvel que tenha mais detalhes, mas que seja mais arredondado. Lixa telada. Tá? A lixa telada, essa aqui, ó, essa lixinha aqui, retangular, toda teladinha, tá? Ela é dióxido de alumínio, produzida com dióxido de alumínio, aonde nós temos, tá? Vocês podem ver melhor aí no detalhe a ferramenta. Ela tem um aspecto de uns brilhos na tela, que é o óxido de alumínio, tá? Esse óxido de alumínio faz com que a tela tenha mais durabilidade, tá? A abrasividade dela dure mais. Além desse material, essa lixa tu pode lixar madeira, metal, massa corrida e drywall. Tu pode lixar esses 4 tipos de superfície com essa lixa. Claro que vai depender do grão a ser utilizado para a superfície no qual vai ser lixada. Tá? Então, assim, outro diferencial dela é que tu pode, né, eu tenho aqui um lixador mais fácil. Aqui, ó, lixador. Tá? Nós temos o nosso lixador manual. Eu coloquei aqui a lixa, ó, bem simples de usar. Ó, ela está solta aqui. Eu coloquei a lixa, prendi na superfície. Estou utilizando ela. Perdi a abrasividade. Então, a gente pode virar ela. A gente tira aqui do lixador e vira ela. A gente pode reutilizar o outro lado tranquilamente. Ela gasta primeiro a abrasividade de um lado e depois tu pode utilizar o outro lado também. Tá? Além de ter o diferencial que tu utilizou ela, pode lavar ela com água. Tá? Diferente das outras lixas. A de papel não pode lavar, nem a com velcro também, senão tu perde ali a aderência do velcro com a ferramenta. Então, é uma lixa muito interessante. Né? Ela vem com embalagenzinha, você pode ver ali a embalagem, com 6 pecinhas. Né? Então, ali, ó, ela prova d'água, resiste, dura 5 vezes mais que uma lixa comum, mas também pode ser medida tanto no pacote como separadamente, unitária. Aí fica a critério, né, de cada lojista conforme a saída do produto. Mas é uma lixa muito bacana. Pode ser utilizada também nas treme-treme, né, nas elétricas, ferramentas elétricas também pode ser utilizado. Adesivos e selantes. Então, a Atlas aí tem uma linha bem bacana de adesivos e selantes. Né? Nós temos aí o nosso Fixa Forte, né? Para quem não conhece, é um produto excepcional
para colar objetos de até 300 quilos. Ele tem uma cura, né, um taco de cura inicial de 1 minuto. Então, ali a gente vai fazer a colagem de um objeto, em 1 minuto ele já faz a colagem inicial, né? Para colagem total, isso vale para todos os nossos lentes selantes, é 24 horas a cada 2 milímetros de aplicação. Ele é na cor branca e pode ser pintável, tá? E olha que interessante, esse produto pode ser usado submerso, embaixo d'água. Então, a gente pode usar o quê? Para consertos de caixa d'água, a gente pode usar para consertos de aquários, a gente pode usar para diversos tipos de colagens, de consertos, aonde tem a água. Não necessariamente precisa tirar a água de dentro para fazer o conserto desse material, né? E ele é atóxico, não deixa cheiro, gosto nem cor. Então, um excelente produto para estar oferecendo para o cliente de vocês, para uma situação que às vezes o cliente chega na loja, eu tenho isso aqui, eu não sei o que usar, então esse é um produto que vocês poderiam estar indicando, né? Claro, conforme a necessidade que o cliente vai relatar para vocês. O nosso Vedacalha, então, você sabe que o Vedacalha é a orientação, né, da utilização, a superfície tem que estar seca e limpa, né? Via de regra, limpa tem que estar a superfície, porque senão a gente não vai estar colando ali o produto com a superfície. Mas no nosso caso, nosso Vedacalha, a superfície não precisa estar seca, tá? Ela pode estar ali úmida, pode estar molhada, ele vai ter uma adesão muito boa. Então, eu cito alguns exemplos, às vezes, quando que a gente vê que tem um furo, né, na calha ou na telha? Quando está chovendo. Então, assim, está chovendo, eu posso fazer o conserto até na chuva? Pode, não tem problema nenhum. Pode fazer o conserto, vai fazer a vedação, né? Ele é maleável, então tu consegue moldar com o dedo, tu vai fazer a aplicação com a pistola profissional e tu pode, no caso, moldar com o dedo ali conforme o furo, né? Ou a parte que tá vazando. Então, um produto excepcional também para estar utilizando. Nosso prego rápido, para colar objetos de até 1 quilo, 1,5 kg, um quadrinho, um espelhinho na parede, bem bacana também. E os outros nossos selantes, selante acrílico de uso externo e interno, o nome já diz, para uso interno e uso externo, que diferencia a resistência desse selante de uso externo vai ser mais resistente contra a umidade, contra a caloria, né? Então, assim, a gente fala para uso externo, mas a gente recomendaria o selante acrílico de uso externo para dentro do banheiro, se for necessário, porque é úmido. Nós estamos falando de uma área úmida, né? Então, assim, áreas úmidas onde tenha bastante umidade, bastante vaporização ou caloria, enfim, pegue sol, a gente indicaria o uso externo. Já para uma utilização mais simples, para dentro de casa, uma sala, um quarto, já o de uso interno seria bem recomendado. Sistema de construção a seco. Então, basicamente, vai fazer 2 anos que a Atlas entrou com essa linha de construção a seco, né? Vocês sabem que a construção a seco está crescendo muito no Brasil, né? Em torno de 150%, e está crescendo bastante pela questão da facilidade de reparo, de não necessariamente o tempo precisa estar seco, pode estar chovendo, que não interfere, né, numa construção a seco, facilidade, custo, né, e a sujeira, né, faz menos sujeira do que uma obra convencional. Então, a Atlas trouxe, né, alguns produtos para também atender esse profissional, né, que esteja trabalhando nessa área de construção a seco. Então, eu quero trazer para vocês 2 produtos que eu acho muito bacana, tá? Nós temos a nossa espátula, ó, pessoal, espátula inox. Tá? Nós temos de 12 e 6 centímetros. O diferencial dela, que é a base dela, ela é toda emborrachada, e vocês podem perceber, olha que bacana, na base dela nós temos as ferramentas, né? São bits, que nós chamamos. São bases de ferramenta Fenda e Phillips, onde nós conseguimos colocar aqui na base dela, olha que bacana, um encaixe bem simples, para fazer aquele aperto ou aquela soltura, aquele parafuso. Né? Geralmente, quem trabalha com construção a seco tem aquele parafuso na placa de drywall, que precisa apertar, precisa soltar, ou até mesmo o profissional, o pintor, que está usando ali, né? Quer soltar um plafond, um espelho de tomada, sai atrás de ferramenta, não acha. Se a gente perceber, né, eu costumo ir bastante obra, é difícil tu encontrar um pintor que não esteja com uma espátula no bolso. Né? O pintor sempre está com uma espátula no bolso. Então, essas espátulas seriam uma excelente opção, né, para o pintor estar utilizando em 2 situações. Tanto para um raspamento, né, normal, que é fazer a função da espátula, por ela ser de inox, traz uma resistência maior, e ela também traz a possibilidade de ser utilizado com uma chave Fenda ou uma chave Phillips. Nós temos em 2 tamanhos,
de 12 e 6 polegadas. Outra ferramenta que eu acho muito bacana também, que eu trouxe para vocês e quero compartilhar aqui, é a fita tela de reparo. Esse material aqui, ó. Essa tela de reparo, tá? Ela é com uma lâmina de alumínio e é com o mesmo material que a nossa fita telada para reformar, no caso, e para as fissuras e trincas, né? Então, assim, ó, ela é autocolante, tá? Ela tem cola na superfície dela, ela é autocolante. Então, assim, fez aquele reparo na parede de drywall, colocou um quadro, furou, precisa trocar toda a placa? Não precisa mais. Se for um furo até 15 por 15, basta destacar esse reparo, colocar na superfície e depois passar uma massa para fazer o alisamento da superfície. Então, até 15 por 15 a gente pode fazer esse reparo. Ah, mas o meu furo lá é 5 centímetros. Pega uma tesourinha, corta o tamanho que é necessário, mantém sempre nesse papel aqui para garantir a cola e depois pode utilizar num outro conserto, numa fissura menor, enfim. Tá? Até em parede de alvenaria. Ah, quero isolar essa tomada. Geralmente apartamentos, né, que é mais complicado de fazer sujeira, é um pouco mais delicado. Então, coloca ali, passa uma massinha corrida, uma massa acrílica, enfim, para fazer o alisamento e utiliza essa ferramenta excepcional que vai ser bem utilizada nesse tipo de uso, tá? Nós temos aqui, ela vem com duas pecinhas, tá, pessoal? Duas pecinhas na embalagem. Ferramenta muito bacana também para você estar aderindo na loja de vocês por uma situação de um pequeno reparo. E nós temos a linha de limpadores de obra. Então, nós temos o limpa-rejunte, o tira-tinta acrílica, limpa-porcelanato e o antimofo, né? Geralmente, a gente conhece o tira-tinta como solvente, água ras, thinner, né? Mas o que acontece? Esse produto ele foi desenvolvido para garantir com que seja removido aquela tinta na superfície sem danificar o piso do cliente, né? Então, assim, antes de desenvolver esse produto, a gente escutou muitos pintores e muitos consumidores que a gente comentava, quando tu vai limpar uma tinta na superfície, que tu passa? Passa uma água ras, mas eu corro o risco de talvez manchar a superfície, eu corro o meu risco, né? Então, assim, dependendo do tipo de porcelanato, às vezes o cliente tem um porcelanato na casa dele lá de R$100 metro quadrado, polido, né? Vai passar um thinner, vai passar uma água ras, pode acontecer, por ser um solvente, algo mais corrosivo, de tirar o brilho do porcelanato, né? Ou até de manchar aquela superfície. Então, esse produto tira-tinta acrílica, ele é um produto que vem para não ter esse problema. Vai retirar a tinta da superfície, ele é bem simples de usar, ele já vem com o sistema já de borrifador, né? Então, vai borrifar ali o produto na superfície, deixar agir de 15 a 20 minutos, e depois fazer a remoção. É importante tomar cuidado o tipo de produto, no caso de pano ou abrasivo, que você vai utilizar para fazer essa remoção. Aí sim, dependendo do abrasivo que for usar, pode sim riscar o porcelanato do cliente, o piso do cliente. Então, ele é a base água, né? Tem os princípios ativos solvente, mas é a base água. Limpa porcelanato, tá? Não pode ser diluído, tá? A tinta acrílica ele usa puro. O limpa porcelanato, tá? Ele fazer uma revitalização do porcelanato como uma limpeza pós-obra, aonde nós temos ali, foi feita a pintura, foi feita uma reforma na casa do cliente, utiliza esse produto. Então, ele pode ser diluído de 3 maneiras, limpeza leve, média e pesada. Limpeza leve, 50 ml, limpeza leve, 50 ml, limpeza média, 100 ml e limpeza pesada, 200 ml. Em algumas situações onde tenha uma marca mais forte, a gente recomenda utilizar o produto puro, tá? Deixar agir por alguns minutos, de 15 a 20 minutos, depois fazer a remoção. Tá? Sempre depois que limpar, utilizar o produto, utilizar água corrente para tirar todo o produto da superfície. O antimofo, ele vem para restringir o mofo, né? Então, assim, geralmente os clientes chegam na loja e pedem, tem um mofo na minha parede. O que a gente faz, geralmente? Recomenda um cloro para o cliente para ele limpar aquele mofo. E recomenda uma tinta anti-mofo. Então, o que acontece? O cloro, quando tu vai utilizar, tu vai fazer uma remoção daquele mofo. Não está tratando aquele mofo. Tu vai limpar. Ele vai retornar se não usar um produto específico para tratar o mofo, né? Então, nós estamos falando de um produto puro, é um produto íntegro. Não pode se misturar na tinta. A maioria das tintas vem ali, contém antimofo. Sim, né, por questão de ABNT e normatização, precisa conter uma porcentagem mínima na tinta para ela poder ter garantia, para ela poder ser vendida no mercado.
Esse produto, ele é um produto puro, né? Então ele vai ter um poder de ação muito maior do que tem aquela quantidade mínima na tinta. Então, assim, como é que faz esse uso? A gente vai primeiro recomendar para o cliente levar 1 litro de cloro para fazer a remoção desse mofo. Vamos aguardar, pedir para ele aguardar 24 horas, porque o cloro, o princípio ativo do cloro com o princípio ativo desse produto, eles não se misturam, então esperar 24 horas até absorver todo o cloro, né, toda a vaporização do produto cloro. Depois vamos utilizar esse produto. Esse litro ele vai te render em torno de 5 a 7 metros quadrados já com 2 demãos, que é o indicado para o produto ter uma eficácia. Então, assim, como é que a gente faz a utilização desse produto? Com rolo. Tá? Qual o tipo de rolo? Vai depender do tipo da superfície do cliente. Uma superfície lisa, uma manta baixa. Superfície semi-rugosa, uma manta ali de 12 a 19 milímetros, superfície rugosa de 25 milímetros. Tá? Demãos, tá? Demãos cruzadas, como se fosse passar um impermeabilizante, para ter o quê? Uma cobertura maior. Então, na horizontal e depois a segunda demão na vertical. Intervalos entre demãos de 2 a 4 horas. Depois, esperar 24 horas para pintar em cima. A gente recomenda o quê? Fazer uma pintura. Ah, mas a parede é branca. Não tem problema nenhum. Pinta de branco em cima onde foi aplicado o produto, para o produto ter uma garantia maior. Tá? Quanto tempo dura a eficácia desse produto? Tempo de repintura. Tá? Nós fizemos teste, o produto reagiu muito bem há mais de 3, 4 anos, que é mais ou menos uma repintura. Chega a repintura, dependendo da tinta, até 5 anos. Né? Então, assim, é de 3 a 5 anos que esse produto ter vai continuar agindo na superfície contra esse mofo. A partir do momento que aplicou esse produto, o mofo não volta mais ali. Tá? É um produto específico para alvenaria. Tá? Por que para alvenaria? Ele é incolor. Tá? Então, a gente pode indicar também para uma utilização no mofo, num gesso. Né? Alguns produtos anti-mofo têm a base cloro, né, para poder matar esse mofo. Né? Esse produto é uma tecnologia diferente, onde nós trouxemos uma base água com o princípio ativo cloro, né, a base solvente, só que ele se performa muito bem e não amarela o gesso. Então, assim, o gesso tem essa questão, né? Dependendo do produto que a gente vai usar, às vezes acaba amarelando o gesso. Esse produto não acontece esse tipo de problema. Pode usar tranquilamente. Tá bom, gente? Linha de limpeza, então, essa também traz uma linha de vassouras, pás, né, móveis, esfregão, uma linha bem completa mesmo para aquela utilização num pós-obra. E a linha da Primafer, né? Então, a linha da Primafer é uma linha que já está aí, vai fazer 2 anos, né? 2 anos e um pouquinho que já está no mix da Atlas, pode ser feito no mesmo pedido, é uma linha com a mesma qualidade do que os materiais de acessórios de pintura da Atlas, né? Então, quero falar um pouquinho para vocês dos assentos sanitários ovais. Nós temos 6 modelos de assentos sanitários ovais, onde nós temos um resistente, que ele é um assento injetado, né? Ele tem com os batentes, né? O pessoal conhece muito os assentos com batentes, ele é mais simples. Né? Nós temos o assento Standard Slim, que ele é um assento soprado, né? Ele é o mesmo assento, no caso do almofadado, porém não tem aquela espuma dentro, né? Ele é oco. Esse Slim, ele é com a tampa não envolvente, um assento mais simples. O clássico, ele é um assento igual o do Slim, porém com a tampa envolvente. O que muda é a tampa, tá, pessoal? Agora, o almofadado, ele tem esse diferencial, que é a espuma dentro dele, para dar esse aspecto de almofadado, tá? A nossa espuma, nós utilizamos uma densidade um pouquinho maior. Por quê? A esponja, a espuma, né, ela tem uma memória. Né? A memória dela é quando a gente vai utilizando, ela vai amaciando cada vez mais. Então, a gente também considera que o nosso assento, né, ele tem uma resistência, uma durabilidade maior na espuma. Porque se a gente diminuir essa resistência na espuma, a gente pega alguns assentos, é bem fofinho, mas com o longo do tempo, às vezes pouco tempo de uso, acaba estourando na lateral o assento. Porque a espuma, por ser mais, como é que pode dizer, mais não tão densa, e o plástico ser um pouco uma memória mais rígida, acaba quebrando. Então, o nosso espuma, a gente conseguiu trabalhar numa densidade onde a espuma e o plástico que envolve essa espuma trabalham ao mesmo tempo, né? Não ocorrendo de estourar na lateral o assento, que geralmente acontece na maioria das vezes, né, pessoal? Então, assim, nosso assento luxo, tá? Nosso assento luxo, ele tem um diferencial que é um sistema antibacteriano, tá? Todos os nossos assentos, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou passar na tela para ficar mais fácil.
Esse aí é o decor, tá? Todos os nossos assentos têm a questão da tampa ficar em pé. A tampa e o assento ficarem em pé. Então, nós temos nosso pino, que vocês podem ver ali na imagem, que ele faz esse trabalho, que a gente levanta a tampa, ela fica em pé. Não é aquela tampa que a gente levanta ela, quando a gente olha para o lado, a tampa cai de volta. Não é esse assento. Esse assento, ele é diferenciado por essa questão, tá? Tanto a tampa como o próprio assento ali, que a gente utiliza mais, né? Então, nós temos o sistema de higiene, com acabamento mais liso, não é tão poroso, algumas marcas é um pouco mais porosa, utiliza outro material, então é um aspecto mais liso, deixando mais higiênico. Nós temos a ação antibacteriana. A ação antibacteriana faz com que o produto tenha uma durabilidade de 6 a 1 ano a mais do que o produto ele dura. Então, é um argumento de venda que vocês podem estar utilizando para o cliente, ele vai ter uma durabilidade maior. Tá? É um aditivo que nós colocamos na composição do plástico, onde faz ali a camisa do assento, onde vai a espuma dentro. Né? Outro diferencial que eu quero mostrar para vocês, eu tenho aqui na mão, é a questão da válvula na parte de trás. Ó, vocês podem ver essa válvula aqui, ó. Essa válvula, ela precisa existir, tá? Em qualquer tipo de assento almofadado, ela precisa existir. Algumas marcas utilizam aqui embaixo, tá? Nós utilizamos aqui na parte de trás, por quê? Como é uma parte onde fica vazada, porque quando existe ar aqui dentro, quando a gente senta, o ar ele precisa sair, senão estouraria o assento, na parte de trás, ele fica em menos contato com a louça sanitária. O que acontece? Por ele estar em menos contato com a louça sanitária, ele inibe com que a umidade, o cheiro, toda aquela parte que está na louça sanitária, ela entre para dentro da espuma. Tá? Então, assim, não é que não vai entrar, ele vai demorar mais tempo, porque não está em tanto contato com a louça sanitária. Então, nós temos, querendo ou não, uma característica que dá mais durabilidade para o assento. Tá, gente? E esse é o assento decor que vocês estão vendo, né? Ele tem um aspecto, esse aqui, né? Tem uma imagem que vocês olharem melhor aqui, ó. Ele é um assento, ó, você pode olhar aqui, a tampa fica em pé, ó, a tampa fica em pé, e também o próprio assento, ó, fica em pé também, então através desse pino que faz esse ajuste. Então esse assento é o decor, ele é um assento bem diferenciado, onde nenhum assento vai ser igual ao outro, tá? Qual é a característica dele? Qual foi a finalidade da gente, da linha da Primavera, da Atlas, produzir esse assento? É que ele seja muito considerado uma peça única para o cliente. Então, se vocês pegarem uma caixa com 6 assentos, vocês vão ver que nenhum assento é igual ao outro, tá? Eles vão ser parecidos, mas a característica dele é como se fosse um mármore, né? O mármore, se a gente for pegar um e colocar do lado do outro, não vai ser igual, né? É uma pedra diferente. Então, ele vai ter as características similares, mas não vai ser igual. É o mesmo conceito desse assento. Então, querendo ou não, é um argumento para você estar utilizando para o cliente, que ele é um assento único que o cliente vai estar levando para casa. E vocês podem fazer esse teste lá, se tiver outros assentos no ponto de venda, e mostrar que nenhum assento é igual ao outro. Então, querendo ou não, alguns têm os desenhos mais rajados, outros menos rajados. Aí fica a gosto do cliente, conforme o desenho que ele gostar e achar melhor para levar para sua casa. Assento sanitário quadrado. Esse assento sanitário quadrado, a gente chamou ele de quadrado. Né? Existe aí o Tema, o Monte Carlo, outros tipos de louças quadradas diversas. E o assento quadrado, ele geralmente tem um custo maior, né? Porque a louça, ela é uma louça considerada um pouco mais luxo, né? Mais prêmio do que a louça oval. Então, o assento a gente chamou assento almofadado quadrado. Muitas vezes a gente fez alguns testes, ficamos em lojas observando, e os clientes chegavam, eu quero um assento quadrado, uma louça quadrada. Mas aí precisa saber qual é o modelo, qual é a largura, qual é a profundidade. Tem vários detalhes isso que acaba o quê? Na hora, o cliente não levando aquele assento. Então, o assento quadrado ele veio para ser, a ideia é ser compatível, né? Ele se adapta no Tema, Primula Plus, Sabatini, Versato, Canis, Fitna e Etna, né? Então, assim, é um modelo onde ele se enquadra nesses padrões de medidas quadradas. Então, facilita bastante na hora de indicar para o cliente, até o cliente também tirar essa dúvida, né? Nós temos a linha de persianas. Então, nossa linha de persianas, nós temos aí as persianas em PVC, tá? Branca, bege e cinza. Nós temos em tamanhos de altura de 1,30 e de 1,60 apenas para janelas, né? Pode ser instalado tanto na parede como no teto, bem fácil de ser utilizado. Os números. Então, esses números nós trouxemos também para poder facilitar, né,
a instalação. Qual é o conceito desses números? Né? Esses números vêm com um conceito com fita dupla face. Né? São números tamanhos aproximadamente de 12 centímetros, né? São números medianos. Nós temos no preto, esse é o aço escovado, nós também temos no espelhado. Então, vem com a fita 3M VHB, tá? De extra fixação, para poder colar em qualquer tipo de superfície. Tijolo, cimento, textura. Tá? O importante é que na hora da fixação, a superfície tem que estar limpa e seca. Depois não tem problema nenhum. Pode chover, pode sujar, que o produto ele não vai cair, tá? Não vai soltar mesmo. A durabilidade dessa fita a resistência dessa fita é muito grande. E agora eu vou apresentar algumas novidades, antes da gente encerrar o nosso bate-papo. Né? Já estamos quase estourando tempo aí. Mas eu quero apresentar para vocês a nossa desempenadeira de aço. Tá? Nós reformulamos nossa desempenadeira de aço, a nossa linha de desempenadeira de aço, onde nós temos uma resistência, né, maior na soldagem dos rebites com a lâmina. Tá? Então, assim, nós utilizamos uma outra liga metálica para trazer uma resistência maior e para não soltar, né, o cabo da lâmina. Então, esse é o modelo, né, com cabo de plástico. Essa é uma lisa de 12 por 35. Nós temos a com cabo de madeira. Essa é uma linha que nós tínhamos muito anteriormente, né? É uma linha importada. Então, assim, essa linha aqui é uma linha que é produzida por nós e essa aqui é uma linha importada, tá? Cabo de madeira. Então, nós temos aí várias medidas, vários tamanhos também para atender a necessidade do cliente. Essa desempenadeira, eu tenho uma amostra aqui para mostrar para vocês. Essa desempenadeira é uma desempenadeira de 45 centímetros. Ela tem, o diferencial dela é o cabo de PU. Tá? O cabo de PU é o mesmo material que é produzido nos nossos lixadores. Tá? Um material resistente, maciço. E ele é injetado direto na lâmina. Então, na lâmina, nessa lâmina aqui, ó, você pode ver ali, ó, tem uns pontos de solda, ó, ali, ó, para ver os rebites, eles são lixados, tá? Não tem marca nenhuma. Então, nesse onde vai esses rebites, tem uns braços de lâmina, onde é injetado esse cabo aqui, cabo PU, tá? Então, esse material, ele foi desenvolvido na medida de 45 centímetros. 2 pontas retas e 2 pontas arredondadas. Então, as pontas arredondadas facilitam muito na hora da aplicação da massa, não deixa marca. E os cantos retos façam que tu consiga chegar num cantinho lá e fazer aquele acabamento que se aplica. Né? Então, uma durabilidade maior é uma ferramenta patenteada pela Atlas, né? Numa medida de 45, que não se tinha no mercado para poder atender o profissional, né? Para aplicação de massa e gesso. Esse é um rolo Resimax para complementar a nossa linha dupla, né? Nós tínhamos o rolo anti-gota com a superfície lisa, o Rend Plus com a superfície semi-rugosa e rugosa. Estava faltando o nosso Resimax, uma pintura de piso, né? Geralmente piso a gente precisa ter um rendimento muito maior. Ele é uma manta de 5 milímetros, onde nós temos um rendimento muito maior e complementa nossa linha de rolos duplos de 46. Rolo de lã mata-junta, né? Então, esse rolo, a gente colocou o nome de mata-junta, porque principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, existem muitas casas de madeira, principalmente na serra, aonde existe aqueles espaçamentos, né, a junta das madeiras. Então, 18 centímetros, basicamente, é a média das madeiras para fazer esse acabamento. Então, assim, se utiliza-se muito, né, para pintar superfícies de madeira. Então, nós também temos o garfo específico, que é o garfo 330/18 SR, que é sem rosca, né, significa isso, onde nós podemos usar esse rolo para esse tipo de utilização. E o garfo profissional, gaiola. Tá? Esse garfo a gente desenvolveu com o intuito de melhorar e reformular uma solicitação dos próprios profissionais. Tá? O que nós melhoramos nele? Nós trouxemos o quê? Mais um arame na gaiola. Então, em vez de 4 arames, nós colocamos mais 5 arames. O que isso significa? Que o rolo fica mais preso dentro do garfo. Reforçamos a espessura do arame, que é produzido do garfo. Nós utilizávamos antes uma espessura de 4 milímetros, hoje nós utilizamos uma espessura de 7,5 milímetros. Tá? O sistema de rosqueamento desse garfo. Acontecia muitas reclamações dos profissionais estar utilizando o nosso garfo com a rosca e, dependendo do vai utilizar no prolongador e dependendo da força que se faz, acabava quebrando. Tá? Não é todos, mas alguns acabavam quebrando, porque dependendo
da altura que vai utilizar, dependendo da força que utiliza. Então, era um pouco mais sensível. Então, nós conseguimos reformular e fazer com que essa rosca seja recuada 10 centímetros. Tá? E o sistema anti-caldo cinza. Eu trouxe aqui as ferramentas para vocês olharem, para vocês entenderem um pouquinho mais. Ó, nós temos aqui, ó, 2 garfos. O tradicional e o duplo. Ó, vocês podem olhar ali a espessura do arame. Tá? Esse aqui é o tradicional, esse é o garfo anti-caldo cinza. É uma espessura maior. Né? A questão da gaiola, do arame. Nós temos 5 arames. Aqui nós temos apenas 4 arames. Né? O sistema anti-caldo cinza, que veio para revolucionar aí a pintura imobiliária, né? Porque o que acontece? O caldo cinza surgia muito do atrito, né? Do arame com o plástico junto com a tinta. Aí se tornava o quê? Um caldo cinza, um caldo preto, um caldo sujo. Aí, dependendo da utilização, acabava manchando a pintura. Então, nesse sistema aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver certinho, nós temos um sistema de embuchamento, aonde o arame não entra em contato com o sistema de rolagem, é individual. Então, aqui nós temos ali, ó, esse sistema aqui, ó. Vou ver melhor aqui, ó, sistema de embuchamento, ó, tem uma bucha ali, ó, não sei se dá para ver muito bem, ó, a buchinha. Esse embuchamento faz com que o arame não entre em contato com o sistema de rolagem. Então, evita o desgaste do arame e sai aquelas fuligens que surgia o caldo cinza com algum líquido, com alguma tinta, tá? E, olha só que bacana, a rosca recuada até 10 centímetros. A gente consegue rosquear, ó, e fica mais firme o garfo. A rosca basicamente vai até aqui assim, ó. Então, nós temos um garfo com uma rosca. Então, na hora que vai abrir o prolongador, tu tem mais estabilidade, maior firmeza na hora da utilização do produto. Protetor adesivo. Nós temos protetor adesivo da linha da Primafera, com a opção, né, bem bacana, com vários modelinhos, para poder utilizar embaixo dos móveis, né, para não arranhar o piso. Então, ele é de feltro preto, com fita dupla face, se destaca e coloca embaixo do móvel. Então, nós temos, esse aqui é um modelo que vem 40 peças, redondos e quadrados. Tá? Uma opção também para o cliente estar utilizando para colocar embaixo de cadeira, mesa. Né? Tela mosquiteiro. Tela mosquiteiro, nós temos apenas um modelo, tá? Que é um modelo de tamanho 1,25 por 1,65, só que é com sistema de velcro, né? Sistema de fixação. Então, o velcro a gente é colocado na borda da janela e a própria tela mosquiteiro, ela adere a esse sistema, né? Sistema de velcro. Então, tu consegue também cortar o tamanho que tu gostaria e colocar ali naquela janela, deixando bem esticado, tá? Pode-se tirar também para depois para fazer a higienização, limpar com um pano, né, bem tranquilo, para depois reutilizar ela normalmente. Ela vem nessa embalagem, que é uma caixinha que fica muito bem exposta também no ponto de venda aí, e bem atrativo para o cliente estar usando. Cantoneiras de plástico, são 2 modelos de cantoneira, uma opção, né? Nós temos a de vidro também, nós trouxemos a opção de plástico para aquele cliente que não quer investir tanto. Às vezes é um móvel de aluguel, ou daqui a pouco não tem tanta condição de botar uma de vidro, nós trouxemos a de plástico para poder fazer essa utilização também. Armário para banheiro. Esse armário para banheiro, tá? Nós trouxemos, nós temos na nossa linha outros 2 armários, mas esse armário é um tamanho menor para a questão de ser utilizado em qualquer dos lados, tanto para a direita como para a esquerda. Qualquer lado que tu for instalar ele vai se conseguir utilizar ele, tá? Então, assim, a gente desenvolveu uma configuração única dentro do próprio armário, independente se a porta abrir para o lado esquerdo ou a porta abrir para o lado direito, né, vai ser a mesma utilização, o mesmo espaço para se utilizar internamente. Tá? Pessoal, Rodrigo, é isso aí, tia. Não sei se tem alguma pergunta. Opa, aqui no chat não. Eu acredito que essa parte de treinamento, acho que o José quer concluir, né? E show de bola. Obrigado, viu, César? Então tá, eu só quero, antes de encerrar, aqui passar para o Josi, tá, Rodrigo? Que a Atlas, ela tem um canal, tá? Tem três plataformas de redes sociais, o Instagram, o YouTube e o Facebook, tá? É Pincéis Atlas Oficial, onde o pessoal pode estar curtindo, comentando, até daqui a pouco fazer alguma postagem no Instagram, quiser marcar a Pincéis Atlas,
a gente consegue também repostar, então, querendo ou não, acaba mostrando também a loja, né, do cliente no perfil da Atlas. Então, também, como é um perfil que é voltado para pintores, então, daqui a pouco, alguma ferramenta nova que chegou na loja, tirar uma foto, postar, marcar Atlas, daqui a pouco aquele pintor que costuma comprar naquela loja, tem lá, chegou aquele produto na loja. Então, assim, os pintores estão muito envolvidos por dentro das redes sociais e a Mote é uma ferramenta. Então, fica à disposição também de todos os lojistas, todos os vendedores que estão participando aí da live, né? Se quiser utilizar dessa ferramenta aí, com certeza é sempre um ponto positivo também. Tá bom? Legal, muito obrigado. Tá, eu vou... Valeu, César. Turma, também não vou me alongar muito, mas mais uma vez aí deixo meu agradecimento a todos que participaram. A gente estava conversando com o Rodrigo há pouco. A gente, até para valorizar esse time que participou aí da livezinha conosco. Obrigado, César, valeu pela participação, e o Rodrigo, Júlio, obrigado aí por nos conceder esse espaço aí, tá? Legal, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, César. Obrigado, Giuseppe. Vamos em frente, vamos fazer outras, tá? Pessoal que participou aí, Alternativa, muito obrigado aí. Ok? Bom final de tarde aí para todos. Abraço.